Oi, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma atividade de hoje, sexta-feira, 6 de novembro. Lá no nosso cronograma de hoje, são 3 atividades. Primeiro, caderno de história, ok? Com um trabalho avaliativo sobre o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou estar enviando na lista de transmissão, ok? O que você deve copiar no seu caderno de história e pesquisar sobre esse assunto, tá? Lembrando que na sexta-feira da semana passada eu já enviei o trabalho avaliativo de ciências, certo? E hoje é o de história. Não esqueçam de fazer porque está valendo nota, tá bom? Segunda atividade, caderno de matemática, atividade produto escondido. O que você vai fazer nesta atividade? Em cada parte do desenho, abaixo, encontra-se escrito o resultado de uma multiplicação na tabela. Então, olha lá. Aqui na tabela, nós temos as multiplicações. E aqui embaixo, nós temos o desenho de um trem, com os resultados dessas multiplicações, certo? Então, você deve seguir a legenda, ó. Pinte as partes com as cores indicadas. Então, a primeira coluna da tabela, amarelo, depois azul, rosa, preto, verde e marrom. Então, por exemplo, na primeira coluna da tabela, tá pedindo para vocês pintarem com a cor amarela o resultado das multiplicações. 8 vezes o 6 e 6 vezes o 8. Então, você vai fazer. Qual é o resultado dessas duas multiplicações? Aí, você vai vir aqui no trem com um lápis de cor amarela e pintar o resultado, certo? Depois, com azul, rosa, preto, verde e marrom, certo? Eu fiz um exemplo aqui do rosa para vocês entenderem. Então, ali, ó, na terceira coluna, aqui, ó, terceira coluna é o rosa. Nós temos 4 multiplicações. 3 vezes o 4, 4 vezes o 3, 6 vezes o 2 e 2 vezes o 6. Então, eu vou descobrir qual que é o resultado. 3 vezes o 4. Daí, eu vou procurar aqui no trem e vou pintar com a cor rosa. 4 vezes o 3, 6 vezes o 2 e 2 vezes o 6. Aqui nessa multiplicação, as 4 têm o mesmo resultado. E eu pintei aqui para você ver, ó. As 4 têm o mesmo resultado. O resultado 12. Então, eu pintei o resultado 12 com a cor rosa, ok? É isso que você vai fazer nas demais operações, tá? Muita atenção. Volta lá no caderninho, tem a tabuada que nós já aprendemos todas até o 10, certo? E a terceira atividade é no caderno projeto de leitura. Então, você vai abrir o seu caderno lá no projeto de leitura, que eu vou ditar as perguntas, certo? Lembrando que ainda restam 2 livrinhos para vocês lerem para fazer o projeto de leitura, tá bom? Um dos livrinhos é o livrinho da biblioteca, que eu não sei qual é o seu, cada um tem um. E o outro, todos têm o mesmo, que é igual, que é o estrelário, mas não é o estrelário, tá bom? Esse estrelário é do projeto do voo alto, do positivo, tá bom? Esse nós vamos fazer depois ainda. Então, você vai pegar o livrinho que está restando da biblioteca que a professora enviou, certo? Para fazer esta ficha de leitura, tá bom? Então, vamos lá. Abrir o caderno. Primeira coisa que você vai escrever aí no seu caderno. Arapongas, vírgula, 6 de novembro de 2020. Então, escreva lá, Arapongas, vírgula, 6 de novembro de 2020. Aí, você vai pular uma linha e vai escrever ficha de leitura. Ficha de leitura. Pula uma linha e coloca número 1, título do livro. 1, título do livro. Aí, você vai pular 2 linhas, tá bom? Número 2, autor. 2, autor. Pula 2 linhas. Número 3, ilustrador. 3,
ilustrador. E pode pular 2 linhas. Número 4, editora. 4, editora. Pula 2 linhas. Número 5, personagem principal. Número 5, personagem principal. Pode pular 2 linhas. Número 6, onde acontece a história? Ponto de interrogação. Onde acontece a história? Ponto de interrogação. Pode pular 2 linhas também. Número 7. Escreva uma frase sobre o personagem principal. Número 7. Escreva uma frase sobre o personagem principal. Pode pular 3 linhas. Lembrando que é frase criativa, frase de 3º ano, ok? Por isso que vai pular 3 linhas. Número 8. Retire da história, 2 pontos. 8. Retire da história, 2 pontos. Pula 1 linha. 2 verbos. 2 verbos. Pula 1 linha. 1 substantivo próprio. 1 substantivo próprio. Pula 1 linha. 3 adjetivos. 3 adjetivos. Pode pular 2 linhas. Vou repetir, tá? Então, ó, número 8, retire da história, 2 pontos. Aí vai pular 1 linha e vai escrever 2 verbos, pula 1 linha. 1 substantivo próprio, pula 1 linha. E 3 adjetivos, pulam 2 linhas, tá? Então, vocês vão retirar da história que você leu 2 verbos, 1 substantivo próprio e 3 adjetivos, certo? Agora, número 9. Faça um pequeno resumo da história. Número 9. Faça um pequeno resumo da história. Lembrando que resumo é você contar um pouquinho sobre a sua história, porque eu quero saber do que fala a sua história, ok? Então, você vai colocar com as suas palavras ou colocar as partes que você mais gostou. Então, é resumir, é contar em poucas palavras toda a história que você leu, certo? Então, aí você pode pular de 8 a 10 linhas, certo? E número 10, ilustre a história. 10, ilustre a história. Não esqueça de pintar a sua ilustração, o seu desenho, que ele fica mais bonito e colorido, certo? Bastante atenção na hora de fazer a leitura, na hora de procurar as respostas das perguntas, ok? Bastante capricho e bastante atenção. Beijo, um bom final de semana e até segunda-feira na nossa aula online.